E é nessa perspectiva que nós realizamos este sacramento, o sacramento do matrimônio. Um sacramento todo ele protegido por dons e graças especiais da Igreja. E é nessa perspectiva que Graziela, Jorge, aqui estão, por enquanto, um longe do outro, à espera do momento deste sacramento se realizar. No momento em que o sacramento se realiza, as cadeiras vão se juntar, porque aí já são um só. Por enquanto são dois. Neste momento que os dois se unem, e eu os conheço bem, sei bem quem é um, sei bem quem é a outra, eles também me conhecem bem, nós nos conhecemos, quase que os três somos um. Eu sei perfeitamente o que vai se passar no momento que os dois se unem por este sacramento. Devemos nos colocar diante dessa perspectiva. Ele cria os anjos e cria os homens. Os homens ele cria Adão fora do paraíso, introduz no paraíso, depois a criação ia dar-se no paraíso, não se deu por razões que nós conhecemos, e nós estamos diante dessa magnífica obra de Deus, obra dos 6 dias, e devemos dizer que tudo que ele fez com perfeição. Claro está que este aspecto, aquele aspecto, segundo os nossos olhos, podia ser melhorados, mas não segundo o plano geral de Deus. E dentro do plano geral de Deus nós vamos criar os anjos e criar os homens. Os anjos em muito maior número do que os homens, incomparavelmente número maior. E os homens em número menor, e todos destinados à vida eterna. Tanto os anjos quanto os homens destinados a viver eternamente com Deus na felicidade eterna. E ele, na criação dos homens, se viu numa dificuldade, porque se ele criasse só o homem, ou criasse só a mulher, ele criava apenas parcelas da representação dele. E ele se viu na contingência, portanto, de criar o homem e criar a mulher. Porque ele, Deus, não se representa de forma satisfatória só no homem, nem se representa de forma satisfatória só na mulher. É na conjugação do homem com a mulher em que está realmente o reflexo de Deus. E é por isso que a criança, quando vive ainda na dependência do pai, vive na dependência da mãe, é por isso que a criança, olhando para o pai, olhando para a mãe, nem se põe o problema de Deus, porque para ela, Deus é o pai, Deus é a mãe. E ela, olhando para a mãe, olhando para o pai, tem uma segurança, tem um amparo, tem uma proteção. E por isso é que dentro de uma família bem constituída, uma família que se constitui em função da virtude, em função da moral, em função da religião, é por isso que esta família acaba dando à criança um substrato, uma base, um apoio para que ela mais tarde compreenda bem quem é Deus e se entregue a Deus. Numa família bem constituída, a criança tem outra possibilidade de ser virtuosa no futuro, de ser segura, de ser firme, de seguir um caminho inteiramente reto, um caminho inteiramente perfeito. A família, já desde o paraíso terrestre, foi criada por Deus para servir de base à criança, para que ela, no futuro, desenvolvendo-se, transfira todos os sentimentos retos, ordenados, perfeitos, morais, religiosos que ela tem em casa, à vida social e também, sobretudo, à vida do relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, a santidade, encontra sua raiz na vida familiar. É a criança olhando para o pai, olhando para a mãe e vendo no pai e na mãe um reflexo de Deus e um reflexo que a atrai, que dá a ela amparo, e ela se habituando com aquele reflexo quando é ordenado, ela terá uma facilidade enorme depois de abraçar
a verdadeira religião. Nós temos exemplos entre nós sabemos perfeitamente o que se deu com aquele que nos formou, com aquele que nos conquistou, com aquele que nos colocou e em função do qual aqui nós encontramos, inclusive. Ele pequeno, quando olhou para a mãe, viu na mãe uma imagem perfeita da paternalidade divina, eu diria da maternalidade divina, e com isso seguiu o caminho que nós conhecemos. Quantos santos, ainda agora se fala da canonização de Mamã Margarita, mãe de São João Bosco, quantos santos encontram sua raiz, a origem de sua santidade na vida familiar, no pai e na mãe. E é por isso que, desde o início, nós vemos desde o início da criação, Deus unindo o homem à mulher da forma mais santa, da forma mais perfeita possível. E, quando ele, Deus, se encarna, e quando ele, Deus, começa a sua vida pública, ele toma a vida, ele toma o matrimônio, ele toma essa união conjugal e eleva a categoria de sacramento. Sacramento. Olha aqui, os sacramentos, que são 7, são a fonte da vida da igreja. O sacramento produz a graça. Ele produz a graça. Uma criança ou um adulto que é batizado, no momento em que ele é batizado, ele deixa de ser pura criatura para ser uma criatura que participa da vida divina. Por quê? Porque aquela água batismal, que é a matéria, a forma que é usada pelo ministro, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faz com que aquela criatura humana passe a participar da vida divina. E assim também nós temos dentro do sacramento do matrimônio essa maravilha. Porque no momento em que um dá o seu sentimento claro, firme, categórico, de que quer se unir indissoluvelmente com a outra e vice-versa, neste momento produz-se a graça. A graça de Deus desce do céu, a graça de Deus, neste momento, é produzida por este compromisso que fazem, e ele e ela recebem um amparo de Deus para que ele seja fiel a ela e ela seja fiel a ele. Porque, dada a natureza humana com todas as suas inclinações, com todos os seus desvarios, a perseverança dentro do matrimônio não é fácil em função dos próprios instintos humanos. E é preciso um reforço. Esse reforço se faz com o sacramento. Por isso que a Igreja promove e faz questão de amparar este sacramento com todo um cerimonial, porque é preciso que as pessoas se deem conta de quanta graça Deus, nesta hora, dá a um e dá a outra. E é na vida conjugal perfeita, rumo à santidade de ambos, que mais tarde, estes filhos, aquelas filhas, a prole toda, olhando para o pai, olhando para a mãe e vendo o empenho que eles têm em colocar a Deus no centro e se entregar nas mãos de Deus, é aí que a criança vai ter uma noção de quem é verdadeiramente Deus. E por isso, estarmos aqui, nestas leituras todas que nós fizemos hoje, essa leitura primeira, que é tirada do livro do Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, etc., a criação do homem, a criação da mulher, e essa delicadeza de Deus, porque Deus pode criar através de um sopro. Que sopro? Um mero desejo dele cria o que ele quiser. Ele podia ter criado a Adão de um puro desejo. Ele fez questão de primeiro fazer um boneco de barro. Eu já me imaginei como é que deveria ser esse boneco de barro feito por Deus. Um boneco de barro lindíssimo. Nunca nenhum escultor da face da terra deve ter feito um boneco tão belo quanto este que fez Deus para criar Adão. Ele tomou barro e barro deste mundo, e fez um boneco. Imagine se nós pudéssemos, depois que Adão, do boneco de barro, passasse a ser homem, e guardar esse boneco de barro, com a existência de Adão já realizada, guardar
numa catedral e dizer: este foi o boneco do qual Deus fez Adão. Quanta gente do mundo inteiro iria fazer peregrinação para ver o boneco criado por Deus? Ele fez este boneco e do boneco fez Adão. Pois bem, ele podia ter feito um boneco de barro para criar Eva. Ele não fez um boneco de barro. Enviou um profundo sono a Adão. Ele tirou a 7ª costela. Eu, quando li essa história, disse: mas será que... E o professor de religião ainda me dizia: por isso que os homens têm, de um lado, 8 costelas, de outro lado, 7 costelas. Eu disse: será que é verdade? E comecei a contar e disse: olha, que miserável, é verdade mesmo. Me tiraram uma costela, onde já se viu. E é isto que se deu. Ou seja, Deus envia a Adão um profundo sono, ele retira a costela com carne e dali ele cria Eva. Por quê? Porque ele queria que a união conjugal fosse tão íntima, tão entranhada, que os dois já não fossem mais separados, mas fosse um só. Esse foi o objetivo de Deus. Criou Adão da terra. Por quê? E desta terra, porque ele queria dar à natureza humana toda a ideia de que o paraíso terrestre não estava à altura do homem, o paraíso terrestre estava acima da natureza humana. Não é como os anjos, que têm seu paraíso celeste à altura deles. Nosso paraíso terrestre está acima da nossa natureza. E ele queria deixar isso bem claro. Mas uma vez tendo criado Adão, ele criou Eva de Adão, para dar a ideia da união que deve existir entre os dois. E é nessa perspectiva que nós realizamos este sacramento, o sacramento do matrimônio. Um sacramento todo ele protegido por dons e graças especiais da Igreja. E é nessa perspectiva que Graziela, Jorge, aqui estão, por enquanto, um longe do outro, à espera do momento deste sacramento se realizar. No momento em que o sacramento se realiza, as cadeiras vão se juntar, porque aí já são um só. Por enquanto são 2. Nós, assim como no batismo, se nós assistíssemos no batismo, que se passa no batismo, nós ficaríamos arrepiados. Nosso Senhor diz a Santa Catarina de Siena que se ela visse uma alma em graça, ela teria a inclinação, a tendência de adorar esta alma, porque precisaria que fosse Deus. Neste momento que os dois se unem, e eu os conheço bem, sei bem quem é um, sei bem quem é a outra, eles também me conhecem bem, nós nos conhecemos, quase que os 3 somos um. Eu sei perfeitamente o que vai se passar no momento que os 2 se unem por este sacramento. Ou seja, aí entrará uma graça por onde essa determinação de constituírem família, de terem uma prole, e esta prole ser depois educada nas vias da santidade, eu sei que entrará uma graça especial para uma e para outro, e aí estarão dentro da normalidade da natureza humana, como eu dizia na abertura da missa. Porque o normal é que as pessoas se unam em matrimônio. O seguir uma vida religiosa, tanto elas, quanto eles, quanto eu, é uma exceção. Deus não nos criou para vivermos separados. Deus criou para que o homem se unisse à mulher e abandonasse pai e mãe e constituísse uma família. E, a partir desse momento, a missão dos 2 passa a ser de uma responsabilidade única em relação aos filhos que terão. Porque eles 2 têm que preparar desde já o caminho da santidade dos filhos. Essa é a obrigação principal do pai e da mãe. Fazer com que os filhos entendam qual é a via da perfeição, qual é a via da santidade, e entendam por osmose, entendam pela vida comum e cotidiana, pelo modo de ser de um, pelo modo de ser de outra, pela conduta de ambos. Se, hoje que se discute tanto de leis e decretos e não sei quanto, e depois é preciso ver a dignidade da pessoa humana, de não ser... Tudo isso desapareceria e seria desnecessário se ele e ela, em todo o mundo, se unissem com os objetivos que os 2 estão tendo neste momento.
com o objetivo de serem santos e de fazerem com que os seus descendentes sejam santos. Aí estaria resolvido o problema da humanidade. Não precisaria mais do que 10 leis. O decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus. O resto viria por acréscimo. Porque Nosso Senhor mesmo diz, buscai o reino de Deus e sua justiça, e o resto vos será dado por acréscimo. E é para nós que somos religiosos, eu, de forma toda especial, porque eu, além de sair das vias matrimoniais, entrei para a vida religiosa, pus minhas mãos nas mãos de um bispo, estou eu ligado inteiramente à igreja através desse bispo e com meu voto de obediência. Estes 2 sacerdotes e mais 2 diáconos que aqui estão, também estão com seu voto de obediência nas minhas mãos. Eu tenho responsabilidade sobre eles, como os 2 vão ter responsabilidade sobre os filhos. Eu tenho que dar o exemplo a eles e tenho que ajudá-los a chegar à plenitude da perfeição. Os 2, dentro da sociedade, vão ter em relação aos próprios filhos as obrigações que eu tenho para com eles. Eu sou exceção. Eles também são exceção. O normal é o que vai se passar nesse momento. E por isso, vamos agora dar continuidade a esta cerimônia, passando da consideração da Escritura, das leituras de hoje, para justamente o sacramento propriamente dito. Esse é um momento todo especial. Este é um momento em que, dentro da cerimônia extra, a própria missa, porque mais importante que isso é o que se passará sobre o altar, mas, tirado o que se passa sobre o altar, o que vai se passar aqui, agora, entre os 2, é o que há de mais importante, porque ele e ela farão a promessa de fidelidade. Ele e ela, mutuamente, se conjugarão com palavras explícitas, com fórmulas claras, um prometendo ao outro plena fidelidade e manifestando o desejo de constituírem família e de terem como descendentes filhos e filhas para colocar a eles e a elas dentro do caminho da perfeição. Vamos então dar procedimento à cerimônia.